Na parte de terça-feira, a origem do conflito no céu. Os capítulos 1 até o capítulo 3 de Gênesis são suficientes para mostrar que o mal existia antes da queda de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva pecarem, já existia o mal. Qual é a prova bíblica aqui em Gênesis? A árvore da ciência do bem e do mal já estava no meio do jardim. Aqui diz claramente no capítulo 3, leia comigo, o capítulo 3 e o verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, no meio do jardim do Éden, existiam duas árvores especiais. A árvore da vida, isso você pode ver aqui no capítulo 2 e no verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no meio do jardim estava a árvore da vida e também estava a árvore da ciência do bem e do mal. Meu querido irmão, o pecado já existia quando Adão e Eva foram criados, porque o pecado começou no céu e foi transferido para o planeta Terra. A astuta serpente mencionada aqui em Gênesis capítulo 3, ela acusou Deus de mentir, mas foi ela que mentiu. Mas a Bíblia nos dá algumas informações sobre a origem do mal. Não compreendemos completamente a origem do mal. Isto é o mistério da iniquidade. Mas nós temos algumas informações. Por isso, vamos ler juntos Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, vamos ler os versos 12 a 19. Aqui, em Ezequiel capítulo 28, verso 11 em diante, é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas quando você começa a ler a partir do verso 12, você percebe que não está falando de Tiro, mas está falando de alguém que viveu muito antes de Tiro. Filho do homem, diz o verso 12, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és um aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui você já percebe que não está falando do rei de Tiro, porque aqui diz cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. Aqui está falando de quem? De Lúcifer. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Veja, Lúcifer, ele tinha nele, no seu próprio corpo, ele tinha o quê? A obra dos tambores e dos pífanos estão em ti. Ele era músico. Aliás, ele era o chefe da música do céu. No dia em que foram criados, foram preparados. Lúcifer foi criado como um anjo perfeito. Ele era superior aos outros anjos. Ele era mais bonito, mais inteligente, mais poderoso. E aqui diz o verso 14, tu eras querubim ungido para proteger. Querubim ungido para proteger. Ele era um querubim que estava na presença de Deus, um querubim cobridor. Você se lembra que o tabernáculo terrestre construído por Moisés, no lugar santíssimo, existia a arca do concerto. E de um lado e de outro lado da arca do concerto existiam o quê? Anjos querubins, com asas estendidas sobre a arca do concerto. Eles eram anjos querubins protetores, guardadores. A arca do concerto representa o trono de Deus. Diante do trono de Deus existem 4 querubins. Isto está lá em Apocalipse capítulo 4. 4 querubins ao redor do trono de Deus. E Lúcifer, quando foi criado, ele foi criado um anjo querubim perfeito. Perfeito. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. E o verso 15, perfeito eras nos teus caminhos. Ele foi criado perfeito. Não podemos responsabilizar Deus pelo surgimento do pecado. Ah, mas por que Deus criou Lúcifer? Esse é o mistério da iniquidade. Nós não entendemos, mas Deus criou um Lúcifer perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Mas lembremos que ele era um anjo poderoso, perfeito, mas com livre arbítrio.
Sempre que você dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha para alguém, existe o risco da desobediência. Deus quer ser amado espontaneamente. Ele não faria alguém sem o livre-arbítrio. Deus não teria prazer no amor e na obediência de robôs, de máquinas. Mas existe prazer em Deus quando nós o amamos espontaneamente, de coração, porque escolhemos amar. E aqui diz que Lúcifer foi criado perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O pecado foi encontrado em Lúcifer. Não veio de outra galáxia, não veio de um outro planeta. Ele surgiu em Lúcifer. E aqui diz o verso 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. O pecado tem um pai, é Satanás. Ele é o pai do pecado, porque ele peca desde o princípio. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Elevou-se o teu coração, se tornou orgulhoso, porque ele era o mais bonito e o mais poderoso anjo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O mal não é eterno. O mal iniciou com Satanás e vai terminar com a morte de Satanás quando ele for queimado e vai se tornar cinzas. É o que diz aqui no capítulo 28, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Aqui no capítulo 28 de Ezequiel, mostra o início do pecado, o surgimento do pecado e mostra também o fim do pecado, o fim do mal, o fim do sofrimento, porque Satanás será morto e ele vai se tornar cinzas. Diz aqui o capítulo 28, verso 18, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. O fogo que vai consumir Satanás sai de dentro dele e ele vai se tornar cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. E o verso 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Nunca mais serás para sempre. O pecado não vai se levantar pela segunda vez. A Bíblia está dizendo, nunca mais serás para sempre. Aleluia! Outro texto bíblico que nos ajuda a entender um pouco sobre a origem do mal, lemos em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14, vamos ler então o verso 12 a 15. Leia comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Aqui nós temos Deus falando com Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Quando Deus o Filho estava aqui conversando com Satanás, chamou-o de estrela da manhã, filha da alva. É interessante, meu querido irmão, que em Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, Jesus diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus afirma, aqui em Apocalipse 22, 16, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Ora, se Jesus é a resplandecente estrela da manhã, como é que Jesus estava perguntando para Satanás, dizendo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Queridos, a verdadeira estrela da manhã estava perguntando para aquele que era a falsa estrela da manhã, aquele que pretendia ser a estrela da manhã, aquele que pretendia ocupar o lugar de Deus. É Jesus perguntando para Satanás, você que se proclama estrela da manhã, como caíste do céu? É assim que Jesus está perguntando para Satanás. Verso 13,
Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Você que queria ser Deus, colocar o seu trono acima dos anjos e ser Deus, e se assentar da banda do lado do norte. Vocês sabem que na Bíblia, o lado do norte é o lugar do trono de Deus? Por isso ele queria ocupar o lugar de Deus. E o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens. Jesus está expressando e revelando os desejos secretos do coração de Lúcifer. Por isso Jesus diz, verso 14, que Lúcifer dizia no seu coração, ele não expressava isso para todos os anjos, mas no coração dele, ele pensava assim, verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, Jesus disse, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você vai ser lançado no abismo. Isto ocorreu exatamente, como diz Apocalipse 12, verso 9, que ele foi lançado para o planeta Terra. E Gênesis 1, verso 2 diz que o planeta Terra, quando Lúcifer foi lançado, era um abismo. Por isso aqui em Isaías 14, verso 15 diz, serás lançado ao mais profundo do abismo. Meu querido irmão, um ser celestial que pretendia ser a estrela da manhã, estava sendo questionado pelo próprio Jesus Cristo, que é a verdadeira estrela da manhã. Quando lemos Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, versos 12 em diante, nós percebemos que o pecado surgiu no céu, sim, mas o pecado não é de responsabilidade de Deus, porque surgiu no coração de um anjo que foi criado perfeito, porém ele tinha o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Lúcifer escolheu se levantar contra Deus e caluniar Deus. Jesus Cristo o expulsou do céu e depois Jesus Cristo nasceu na terra para se opor a Satanás e mostrar o verdadeiro caráter do Deus Pai e o verdadeiro caráter de Satanás. Quando Cristo morreu na cruz, ficou exposto diante do mundo e do universo o caráter de Deus, que é de amor e de misericórdia, que deu seu Filho para morrer por nós, e o caráter de Satanás, que é de um criminoso, um bandido, um vingativo, um maligno. Por isso que Jesus Cristo disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque ele veio para revelar o Pai e destruir aquela caricatura horrível que Satanás pintou do Deus Pai. Jesus Cristo mostrou que o Deus Pai é amor, é bondade, é graça, porque na graça de Deus nós somos salvos. Aleluia!